Bom dia, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia a você que nos assiste aqui através da audiência da Band Nordeste. Hoje nós vamos conversar com a vereadora líder do prefeito na Câmara Municipal de Natal, Nina Souza, e também com a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Divaneide Basílio. Claro, na pauta a mensagem do prefeito Álvaro Dias, lida ontem na Câmara Municipal de Natal. Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, a gente já recebe aqui, Roberto, na nossa plataforma virtual, a vereadora Nina Souza, ela que é quase sócia aqui do nosso Band Entrevista e que assume agora a liderança do prefeito Álvaro Dias na Câmara. Bom dia, vereadora, mais uma vez bem-vinda à sua casa. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Roberto. Já estava bem triste com vocês dois, nunca mais tinham me chamado. Que é isso. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vereadora, primeiro parabéns pela liderança e desejar aí boa sorte nesse seu novo mandato e nessa sua nova função. Muito obrigada, muito obrigada. Certamente não é uma tarefa fácil. A liderança do governo requer que nós, além do nosso mandato, nós tenhamos também um trabalho de articulação nos outros mandatos e, claro, seguindo a pauta. E é isso, mas mais um desafio, eu gosto de desafio, vamos para frente aí. Vereadora, ontem o nosso prefeito Álvaro Dias leu a mensagem na Câmara, uma mensagem que durou quase 2 horas e que começou com quase 2 horas de atraso. Eu queria que a senhora falasse um pouco que pontos positivos podem ser tirados dessa mensagem. O fato de ter, assim, quase 2 horas de leitura, isso é muito bom, né? Quer dizer que você tem o que mostrar. Ele trouxe uma grande prestação de contas em todas as áreas, falou a respeito da pandemia, quais foram todas as ações que foram executadas ao longo de 2020, falou com relação à questão da mobilidade urbana, falou aspectos relacionados à inclusão, não é? Então, assim, a defesa da mulher, em todas as áreas, ele apresentou ações que foram concretizadas e, claro, já apontando desafios para 2021. Perpassando aí pela chegada em março, ao longo de todo esse trabalho realizado em 2020, do projeto que irá revisar o plano diretor, mostrando a importância disso, apresentando obras estruturantes importantes para Natal, que serão iniciadas, apresentando, e aí a gente chama a atenção de que vários elementos que ele coloca na mensagem, que corroboram com o entendimento de fazer com que Natal volte a empregar, para que volte a ser um local atrativo para o empreendedor, porque, claro, se Deus quiser, nós vamos sair dessa pandemia, mas, infelizmente, nós temos muitos problemas que ficarão. E um ponto principal para combater esses problemas será justamente um trabalho articulado e forte, sistemático, para gerar emprego. As pessoas precisam trabalhar para, dessa forma, prover suas famílias e ter um futuro melhor. Vereadora, ele apontou grandes obras a serem executadas na sua gestão, exemplificando a engorda de Ponta Negra, a questão da Ridinha, daquela ala turística ali, centro da cidade de Ribeira com a Pedra do Rosário. Isso. São muitas. Olha, é muito importante. São muitas obras, perfeito, vereadora, são muitas obras que precisam também de um aporte do governo federal para acontecerem e um alinhamento com a bancada federal. Há uma expectativa grande, nós temos 2 ministros potiguares para que essas obras realmente aconteçam e seja realmente um marco divisor na história de Natal. A senhora, como uma parlamentar, já no seu 2º mandato, mas muito experiente, acha que essas grandes obras realmente têm condições de se tornar realidade aqui em Natal? Se Deus quiser, elas irão sim se tornar realidade. O Álvaro Dias, o prefeito de Natal, ele tem uma característica muito importante. Ele é extremamente articulado e ele não é revanchista. Ele é um prefeito que procura contato e articulação com todos os parlamentares, independente de quais bancadas e partidos eles estejam. Isso é importante para um estado que vive situação tão difícil como o Rio Grande do Norte. Você ser prefeito de uma capital, não é? A 2ª menor capital do Nordeste, que enfrenta inúmeros problemas, você tem que ser um prefeito que esteja disposto a pedir, né? Então, nós temos o Rogério Marinho, que está sendo um grande parceiro, nós temos o Fábio Faria, que é outro grande parceiro, nós temos a deputada Carla Dix, nós temos o deputado Girão, enfim, nós temos, inclusive, também, claro, os outros parlamentares que estão sempre ouvindo o prefeito. Isso é importante.
Tanto é que Natal está tendo a oportunidade de ter emendas impositivas ao orçamento da União através desses mandatos. E, assim, por tudo que já foi posto, o governo Bolsonaro, isso aqui, independente de quem apoia ou não, é um governo que vai ser parceiro para Natal. E a gente precisa entender que a gente tem que apostar que dê certo. Porque a nossa cidade hoje, o que arrecada, mal dá para pagar folha de pessoal. E nós precisamos de infraestrutura básica para que o turismo seja fomentado e as outras áreas venham empregar. Então, essa infraestrutura básica só vai poder ocorrer se esses recursos federais chegarem. Então, nós temos que torcer para que Natal dê certo, independente da corrente partidária que nós venhamos a defender. Natal precisa que essas obras sejam feitas. Então, nós precisamos dar credibilidade ao prefeito Álvaro Dias, precisamos apoiar para que a gente possa avançar. Vereadora, apesar dessas obras estruturantes que foram todas citadas pelo prefeito, eu senti falta de um projeto mais arrojado para a área de transporte, para a área de mobilidade. A senhora, como líder do governo, tem alguma informação sobre esses projetos que poderiam ser implantados já a partir de 2021? Olha, veja bem, primeiro, essa questão do transporte é uma questão que a gente não pode se omitir de discutir. Nós temos que agora, primeiro, se ele resolver o básico de 2021, já está de bom tamanho, que é essa bendita licitação. Nós temos que ter esse pacto contratual, nós temos que ter essa licitação efetivada, para que, a partir disso, nós venhamos a galgar novos horizontes. Então, hoje, o sistema de transporte Natal é precário, a gente não pode pegar e passar panos quentes nisso. Então, com relação a essa matéria, vou dizer novo, se em 2021 ele efetivar a licitação do transporte Natal, ele já tem feito o papel. Aí, em 2022, certamente, ele virá com obras estruturantes para também cuidar da mobilidade Natal, que está péssima. Vereadora, o prefeito trouxe, além de toda uma prestação de contas da sua atuação na pandemia do Covid-19, uma novidade que é a construção do Hospital Municipal de Natal, cidade satélite, com o prédio próprio, né, ali em frente à UPA da cidade satélite. Uma obra que é esperada e muito por Natal, porque hoje o prédio é alugado, vai ter o dobro de leitos e há uma grande expectativa em torno disso. E essa é uma das obras que realmente precisam de um aporte financeiro do governo federal. Como é que a senhora vê a expectativa da construção desse hospital aqui em Natal? Esse hospital é o sonho de Natal. Para você ter ideia, Natal hoje nós não temos um local para fazer uma cirurgia eletiva. Se a gente precisar tirar uma hérnia, fazer esterectomia, uma cirurgia de vesícula, é muito difícil, o natalense sofre muito. Então, na hora que o prefeito constrói esse hospital do Natal e coloca dentro dessa estruturação todos esses atendimentos, a gente está dando mais dignidade ao nosso povo. E, claro, você pegar todo mês e gastar uma fortuna em aluguel, isso desestimula. Então, essa obra, ela sendo efetivada, e vai ser, se Deus quiser, esses recursos que eram gastos com aluguéis vão ser revertidos em mecanismos básicos para que a população ela seja atendida. A gente olha assim, Rodrigo, você e Roberto são dois homens estudiosos, a gente fica assim, torcendo para dar certo e dizer, poxa, mas é tanta coisa, mas tem que ousar. Que bom que ele está trazendo essa perspectiva dessas obras, porque a gente não aguenta mais aquelas mensagens que as pessoas falavam de coisas superficiais que nada acrescentavam. Então, foi uma mensagem ousada, eu acredito nela. Recordo quando o Álvaro fez a primeira mensagem dele, no início de 2020, ele dizia que todos os dias, toda semana, aliás, ele ia inaugurar uma obra e muitos zombaram. Terminou que ele passou a inaugurar 2 obras. Né? Então, aquela ousadia ele está trazendo agora novamente. E cabe a nós acreditar, e cada um que está nos assistindo, procure o seu parlamentar, o seu deputado federal, o seu senador, procure os deputados estaduais, que muitos, infelizmente, às vezes vêm em Natal só pegar o voto e não colocam uma emenda para Natal, e vamos pedir para que eles ajudem o prefeito Álvaro Dias a realizar essas obras que serão o divisor de água para que nós possamos avançar. Vereadora Nina, na mensagem do prefeito Álvaro Dias, ele comentou que o plano diretor que está chegando à Câmara para que seja aprovado, possivelmente,
faz 14 anos, que deveria pelo menos a cada 10 anos ser revisado, e pelo próprio plano diretor de Natal ele deveria ser revisado a cada 4 anos, mas a gente sabe que, por exemplo, o plano diretor de 2007, que é o que está em vigor, tem muito que ser regulamentado dele que não foi regulamentado. E isso tem um trabalho que precisa ser feito tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura. Não seria a hora de pegar e se debruçar também sobre esse plano de 2017 para poder regulamentar o que é possível de se trabalhar já agora? Olha, a sua intervenção ela foi perfeita. Eu quero te parabenizar, né, pela qualidade dos seus questionamentos. Eu falo muito o seguinte, que não adianta nós pegarmos e discutir revisão do plano diretor sem que tenhamos, paralelo a isso, toda uma estruturação de aporte dentro da Secretaria e dentro dos órgãos. Você acabou de falar uma realidade, você tem um plano diretor vigente que muitos e muitos artigos não foram regulamentados. Então, nós não podemos incorrer no mesmo erro. Nós temos que revisar, e aí o processo de passagem foi um processo extremamente democrático, né? Várias oficinas, seminários, várias audiências públicas, mais de 3.000 pessoas participando, mais de 2.500 contribuições. Ótimo. Vai chegar à Câmara, provavelmente em março. Aqui vai ser aberto um amplo debate, mais transparente possível. Vamos chamar toda a sociedade para dentro da Câmara para discutir item a item, mas nada disso valerá sem que, paralelo a isso, os órgãos estejam preparados para a efetiva execução desse novo plano diretor. Então, você está certo, Roberto, e isso tem que ser chamado para que a gente não cometa o mesmo erro e a gente novamente não saia do canto. Vereadora Nina Souza, a senhora retorna à liderança do prefeito na Câmara, a senhora já ocupou esse cargo interinamente um tempo, quando o vereador Ney Júnior assumiu a presidência da Câmara Municipal, e aí a senhora ficou como líder, e agora a senhora volta para esse cargo numa bancada confortável. O prefeito Álvaro Dias tem um bom número de vereadores na sua base, mas isso não impede que o trabalho precise ser feito, e às vezes, em algumas votações, dialogando com a oposição, tentando consensualizar algumas coisas. Como é que a senhora já está pensando em trabalhar essa liderança e que a senhora recentemente assumiu? Na realidade, eu fui líder por 1 ano e meio. Né? Eu assumi, quando eu entrei na legislatura, eu fui vice-líder por 6 meses e depois fiquei 1 ano e meio na liderança. E o trabalho é o mesmo, o trabalho sempre de ouvir, o trabalho sempre de articular, o trabalho sempre de entender que os vereadores, quando eles chegam com os pleitos são para Natal. Então, independente do partido ou da bancada, eles terão sim o nosso respeito. Eu chego feliz também porque essa escolha do prefeito Álvaro Dias ela foi ratificada pelos vereadores da bancada e também pelos vereadores de oposição, justamente por nós termos na nossa essência e na nossa condução sempre a capacidade de dialogar. Né? Então, assim, é preciso, você falou, realmente a bancada é uma bancada, nós somos 29, nós somos 24 da bancada, é uma bancada que nós temos um número expressivo, mas nós entendemos que mesmo um vereador sendo bancada, há momentos que determinados posicionamentos ele pode tomar devido a alguma corrente do pensamento, enfim, isso é natural. E a gente tem que ter a maturidade de compreender que o diálogo sempre tem que prevalecer. Então, estou tranquila, dá muito trabalho, mas eu acho que nós temos que dar nossa contribuição e sempre o elemento final tem que ser o melhor que for para Natal. Então, nós somos eleitos para trabalhar por Natal. Nós trabalhamos integralmente para que essa cidade possa crescer, porque é a nossa cidade, a cidade dos nossos filhos, dos nossos netos, e o povo que votou na gente está acreditando. E a nossa missão ainda é mais difícil, porque, Roberto e Rodrigo, é um momento de muita dor. Essa pandemia, ela levou... Tivemos um probleminha com o contato com a vereadora Nina Souza. A gente vai a um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com o nosso Band Entrevista. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista. Roberta, a gente já recebe aqui na nossa plataforma virtual a vereadora Divaneide Basílio, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, vereadora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Roberto, bom dia a todo o público de vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vereadora, ontem o prefeito Álvaro Dias foi até aí a Câmara e leu a mensagem para este ano
fez uma prestação de contas do que ele havia feito, principalmente durante o período da pandemia, e que projetos ele pretende executar para este ano de 2021. Como é que a senhora viu essa leitura feita pelo prefeito Álvaro Dias? Veja bem, eu e toda a população de Natal esperávamos ansiosamente para que essa leitura pudesse falar da licitação do transporte público, porque é o tema que mais corre na cidade. Todas as pessoas estão sofrendo com o problema do transporte, a mudança de linhas, a mudança de itinerários e, principalmente, essa ação descoordenada. E na mensagem que a gente recebeu hoje, não se fala nada sobre licitação, sobre retorno imediato dessas linhas, não se fala também sobre juventude, que é um dos temas que recorrentemente, nas mensagens do prefeito, não tem sido tratado. Semana passada chegou um projeto aqui de criação da Secretaria de Direitos Humanos e nós tentamos colocar uma emenda para que essa secretaria também tratasse de juventude. Para você ter uma ideia, essa emenda não foi acolhida pela bancada do prefeito com o argumento que esse tema já era tratado no Gabinete Civil. Tanto não é que, mais uma vez, ele nem é tratado nessa mensagem. Outros elementos, como, por exemplo, o aluguel social, porque nós estamos falando de questões centrais, né, de situações muito fortes que nossa cidade está passando, como muita gente sem moradia, em respeito também, claro, da pandemia, nós sabemos que se agravou muito mais a situação da população em situação de rua. Por isso mesmo, nós apresentamos um projeto de aluguel social que foi vetado. E aí nós não vimos nenhuma alternativa de como essas famílias vão ser amparadas. E isso nos preocupa bastante. Uma pasta, vereadora, que recentemente foi assumida pelo filho do prefeito Álvaro Dias, e realmente a gente não vê aí muitas diretrizes para a ação social. Ele fez meio que um retrospecto do que foi feito, mas no que a gente diz de perspectiva para este ano, sentiu-se falta aí, lógico, da mobilidade urbana, do transporte, como a senhora falou, mas principalmente da questão da assistência social. Isso. E, assim, nós vamos lutar aqui, Rodrigo, para que o nosso projeto de aluguel social, ele seja implementado. Nós vamos lutar para derrubar o veto do prefeito, porque além dele não falar nisso, ainda veta um projeto que é apresentado. Acho que a cidade merece ser tratada com muito respeito. Não é o fato de eu ser vereadora de oposição que um projeto nosso, que tem uma amplitude como essa, de tamanha relevância, vai ser vetado e a gente vai ficar de braços cruzados, principalmente... A senhora fala de respeito, a senhora não já acha que é uma falta de respeito do prefeito chegar uma mensagem com mais de 2 horas de atraso? É meio que um trator achando que pela sua bancada, já se é uma bancada robusta, tem muitos membros, ele pode fazer o que ele quer, da maneira que ele quer e da forma como ele quer. Como é que a senhora analisa isso? Bem desagradável, realmente. Desde as 2 horas nós estávamos aqui aguardando e, como você mesmo disse, a atividade só começou 2 horas depois. E isso é não só desagradável, como você também citou aí, desrespeitoso. E a gente esperava que essas 2 horas de espera nos trouxesse aí uma mensagem com uma amplitude maior, que não trouxesse para o debate do plano diretor a temática desenvolvimentista, por exemplo, mas que trouxesse aí, né, a regulamentação de áreas que não foram regulamentadas, que trouxesse aí para nós uma reflexão sobre a paisagem, sobre o direito à orla, sobre o direito à ventilação, sobre o direito à cidade, que é o que as populações têm trazido para a ordem do dia. Então, a gente vai ter que passar aí mais um período disputando um modelo de cidade que seja mais acolhedora, agregadora. E ele fala que está propondo uma cidade mais acolhedora, ao mesmo tempo que nessa cidade, para ela ser moderna, é o desenvolvimentismo que cabe, ou para ela ser moderna, não se fala em políticas de juventude. Então, há muitas contradições apresentadas, principalmente para ela ser moderna, ela precisa ter uma licitação de transporte público, porque é um atraso fenomenal que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade.
Vereadora, apesar da senhora ser de oposição, o papel do legislador, independente de lado, é de legislar pelo bem comum, pelo bem da cidade, pelo bem da população da cidade. Teve algum projeto ou alguma item da fala do prefeito que pode ser considerado bom para a população de Natal? Você falou muito bem que o nosso papel é pensar no melhor para a cidade, é pensar em ações que sejam estruturantes. E por isso mesmo que eu levantei aqui preocupações com pontos contraditórios. Eu poderia aqui estar celebrando a conquista que é a Secretaria de Direitos Humanos, que eu acredito na importância dela, e ela é uma luta histórica nossa, né? Mas você pode ver que, ao mesmo tempo que temos uma conquista e que nós estamos enfatizando que existe, ela não coube aí juventude. Um outro item que eu vou citar aqui como importante é o Centro de Referência LGBT, que, aliás, é um projeto nosso. Mas também vou falar de uma falta de respeito. Veja só, nós aprovamos esse projeto aqui na Câmara, era um projeto do vereador Hugo Manso, que eu subscrevi, trouxe para o plenário, que a Casa votou e o prefeito não sanciona, e ele faz o quê? Por decreto. Portanto, o Centro de Referência, ele é importante, mas o decreto fragiliza, porque nós temos uma lei aprovada, e se ela é sancionada, você tem um equipamento social que vai funcionar pela vida toda, né? Vai ser uma política pública e não só uma política de governo. Então, nós estamos referendando aquilo que é importante, mas chamando a atenção que não pode ser feito nesse formato, que precisa ter um formato muito mais comprometido com as políticas públicas, principalmente quando na mensagem o prefeito fala sobre transparência. Então, transparência também é ser leal às leis aprovadas aqui na casa, sancionar as leis aprovadas aqui na casa. Porque desconsiderar que existe, fazer um decreto à parte, é realmente dizer, olha, vai ser como eu quero e não, né, vou seguir a linha daquilo que foi aprovado. Então, eu lamento bastante que tenha sido assim. Vereadora, o prefeito tirou uma boa parte da sua leitura para falar do plano diretor e de quão democrático, segundo ele, em sua leitura, o debate está acontecendo com audiências públicas, com oficinas, e esse plano está para chegar à Câmara Municipal de Natal. Minha pergunta é, você concorda com essa amplitude que o prefeito disse que teve a discussão do plano diretor e qual a expectativa da discussão na Câmara Municipal? Eu adoraria que tivesse sido assim, até porque foi isso que nós falamos desde o início. Vamos fazer um processo democrático, participativo, mas nós enfrentamos aí uma série de problemas, tanto que por alguns momentos foi judicializado, e inclusive nós estamos vivendo agora uma fase de discussão encaminhando para momentos presenciais, no momento em que nós estamos também com essa pandemia, com números altos de óbitos e tudo mais. Então, de fato, isso tudo interfere. A própria participação da população do movimento de luta pela moradia, por exemplo, que é um movimento que tem muito mais dificuldade de acesso à internet, da população em situação de rua, por exemplo. Então, nós nos preocupamos muito com esse processo que aconteceu. Né? Quando eles dizem assim, fizemos 2 oficinas a mais na Zona Norte. A gente já falou várias vezes que essas 2 oficinas, as primeiras, elas nem tiveram um funcionamento devido. Por isso teve que acontecer 2 a mais. Então, não é que teve um processo mais amplo. Tem uma questão também. Eu valorizo muito a participação das pessoas. Então, quem foi com muita vontade de participar. A divergência, ela é natural, né, do processo, mas vamos pensar o seguinte, o processo aconteceu deixando brechas para que a participação fosse fragilizada. Né? Você teve oficinas que aconteceram em lugares inadequados, como eu já disse aqui. Você teve, por exemplo, a dificuldade de participação de vários segmentos, porque justamente no processo que aconteceu virtual, o próprio Ministério Público identificou aí as incoerências
e você tem um material que foi produzido nos grupos de trabalho. Eu falo isso porque nossa equipe se dedicou a participar de todos os grupos de trabalho e eu represento a Câmara no Conselho das Cidades. Nós, por exemplo, pedimos vistas no processo, algumas vezes isso foi negado, para você ter uma ideia de como o processo democrático ele não é completamente democrático como está sendo dito. E tem também um fator preocupante. O texto que chega e que está se aproximando, né, para vir para a Câmara, e eu espero que na conferência a gente consiga aperfeiçoar, mas no formato que está, desconsidera muito do que os grupos de trabalho produziram. E isso também é preocupante, porque vamos imaginar que pessoas do Fórum de Direito à Cidade, da universidade, dos grupos sociais diversos, das comunidades pesqueiras, né, da população que vive na orla, da população que luta pelo saneamento ou pela ecologia integral na nossa cidade. E isso não aparece no texto, a gente tem um texto comprometido, né? Então tem algo errado, porque a síntese ela não é fiel àquilo que foi produzido no debate. Por isso, quando chegar na Câmara, nós vamos ter que ter uma lupa para fazer debates aqui também. Não podemos aprovar um projeto dessa importância a toque de caixa. Vereadora, a gente gostaria de agradecer sua participação aqui no nosso Band Entrevista e abrir as nossas câmeras para que a senhora possa levar sua mensagem aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, acho que é um importante instrumento esse espaço aqui na comunicação, dar parabéns a vocês, mais uma vez, pelo trabalho de vocês, e dizer para a população que nos assiste que pode continuar nos acompanhando nas redes, que pode nos procurar no nosso gabinete. O nosso número é 3033-1503, Divaneide Basílio, nossas redes sociais, mandato.diva@gmail.com é o nosso e-mail, e nós estamos à disposição com o gabinete virtual e presencial para atender, para lutar, para dialogar sobre o piso dos professores, a luta dos servidores, a proteção animal. A gente está aqui pronto para dialogar sobre o direito à cidade. Portanto, obrigado, o nosso pela sua participação aqui no Band Entrevista. É sempre muito bom falar com a senhora. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta em uma próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã.